comigo. Graça e paz, queridos. Amém. Glória a Deus. Queria que você abrisse aí a Bíblia de vocês no Salmo 90. Salmo 90, vamos ler o verso 2. Salmo 90, verso 2. Amém? Quem não achou aí, que possa acompanhar ali na tela. Salmo 90, verso 2 diz assim, ó: antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Amém, queridos? Eu quero falar uma coisa aqui que todos nós já sabemos, com certeza. Deus é Deus. E eu quero repetir, Deus é Deus. Amém? Glória a Deus, querido. Aleluia. E o tema dessa palavra, querido, é Deus nunca quebra princípios para cumprir promessas. Deus, ele nunca vai quebrar o princípio que ele estabeleceu para ele cumprir uma promessa que ele tem na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. E essa palavra vai ser assim rápido, né? Eu queria que você prestasse atenção, porque eu vou ler mais do que falar. Amém? Mas queria que você estivesse atento naquilo que Deus pode falar ao seu coração nesta noite. Nunca houve um momento que Deus não existisse. Ele era, é e será eternamente. Deus é imutável, não muda por nossa causa, mas nós devemos mudar para a causa dele. Esse Deus eterno age por princípios que são leis. Existem coisas que por um momento não concordamos ou gostaríamos que fossem diferentes, mas não dá. Mandamentos são ordem de Deus para serem cumpridos. E se não obedecermos, arcaremos com as consequências, ou deixamos de viver a plenitude de Deus. Sempre que em nossas vidas algo não estiver de acordo com aquilo que queremos ou sonhamos, devemos, em primeiro lugar, fazer uma autoanálise e perguntarmos: quais os princípios que tenho quebrado? Quais os princípios que tenho quebrado? Isso a gente precisa fazer uma análise dentro de nós. Quais os princípios que nós temos quebrado? Eu quero dar um exemplo aqui bem claro. Se você anda numa via que o limite de velocidade é 80 e você ultrapassa isso, com certeza, querido, não vai demorar, vai chegar uma multa na sua casa. Amém? E não adianta reclamar, não adianta chorar, você vai ter que pagar. Por quê? Porque um princípio foi quebrado. E se um princípio é quebrado, querido, a gente vai ter que arcar com as consequências. Amém? Se era 80 e você passou a mais, um princípio foi quebrado. E a gente vai ter que assumir isso. Falando sobre princípios, existe um princípio que, como igreja, não estávamos cumprindo. Todavia, não é tarde para confessarmos nosso pecado e fazer como ele manda. Eu me refiro ao princípio de oferta de primícia. Esse é um princípio criado por Deus para nós, para nos abençoar. Quando Deus pede os primeiros frutos, Deus queria ser distinguido no coração de seus filhos. A entrega das primícias é uma forma de honrar ao Senhor. Provérbio 3, 9 e 10. Olha o que diz Provérbio 3, 9 e 10.
Provérbio 3:9. Honra o Senhor com toda a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E o 10 diz assim, ó. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Tem versão que fala, transbordarão de vinho os teus lagares. Isso é um princípio de uma primícia que Deus estabeleceu. A definição que o dicionário Aurélio dá acerca de primícia, eu queria que você prestasse atenção nisso. Primeiro, frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiros gozos, começo, prelúdio. A Bíblia está repleta de histórias de gente que manteve Deus em primeiro lugar em suas vidas, a despeito do preço a ser pago. Falar de Abraão, se dispôs a sacrificar seu filho, mas não se atreveu a deixar de dar a Deus o primeiro lugar. José foi para a cadeia para não pecar contra Deus numa relação adúltera. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha por se recusarem a dar a Deus, para se recusarem a dar a uma estátua. Calma aí. Saiu do lugar. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha por se recusarem a dar a uma estátua o lugar que pertencia só a Deus. Daniel foi lançado numa cova de leões pela decisão de manter Deus em primeiro lugar. Os apóstolos foram presos e açoitados porque importava antes obedecer a Deus do que aos homens. Esses são exemplos positivos que nos inspiram a seguir as mesmas pegadas do que agiram corretamente. Além dessas figuras e exemplos, o ensino explícito de Jesus não deixa dúvida sobre a importância do assunto. Mateus 6:33, que todos já conhecem. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Querido, eu confesso a vocês que, às vezes, a gente quando está aqui em cima pregando, a gente acha que a palavra só vai atingir aí, mas não. Eu fui movido por essa palavra aqui, sabia? E eu me encontro errado quando eu estou pregando essa palavra aqui. Porque muitas das vezes a gente não dá o primeiro lugar para Deus. É difícil, querido. Confesso a vocês que é difícil. É muito difícil a gente fazer isso. Na maioria das vezes a gente já acorda já atrasado para trabalhar. E a gente sai para trabalhar. Esquecemos de dar o primeiro para Deus. Estou certo ou estou errado? Então isso também tocou em mim. Deus ordenou clara e explicitamente a entrega das primícias, primeiros frutos, por meio de Moisés. Êxodo 34:26. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito do leite da sua mãe. Quero falar aqui um pouco das ofertas de Caim e de Abel. O diferencial encontrado nas ofertas de Caim e Abel está diretamente ligado à entrega das primícias. Muita gente acha que o erro de Caim foi trazer uma oferta dos frutos da terra em vez de uma ofertar um cordeiro. Esse não era o verdadeiro problema.
A lei das primícias fazia com que cada um trouxesse os primeiros do seu trabalho. E a Bíblia nos revela qual era o trabalho de cada um deles. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Logo, as primícias de Caim teriam que ser do fruto da terra. A Bíblia diz que Deus atentou na oferta de Abel. Foi a oferta correta. A primeira menção na Bíblia das Escrituras é encontrada justamente nessa oferta, em Gênesis 4, 3 e 5. Olha só, Gênesis 4, 3 e 5. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para... Calma aí. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Note que Caim trouxe sua oferta no fim de uns tempos, independentemente de quais tempos sejam estes que a Bíblia se refira. Caim não honrou a Deus com os primeiros frutos. A entrega da primícia é uma forma de reconhecer Deus em primeiro lugar. Por outro lado, deixá-lo para o fim significa não dar a Ele o primeiro lugar. E o Senhor não aceitou isto de Caim, como não aceita isso de nós hoje. Agora veja bem, se Caim não soubesse a forma correta de ofertar algo ao Senhor, não poderia ser culpado, mas ele sabia a forma correta de fazer. Vemos isso na conversa que Deus teve com ele depois de rejeitar sua oferta. Gênesis 4, do 5 ao 7. Gênesis 4, do 5 ao 7. 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. O Senhor falou com Caim, que sabia que se procedesse bem, seria aceito, e que se procedesse mal, o pecado estava à sua porta. Abel procedeu bem ao fazer de Deus o primeiro e trazer as primícias, enquanto Caim procedeu mal ao deixar Deus por último, para o fim. Quebra de princípios, querido, tem consequências espirituais. Por que Israel perdeu a batalha contra Ai? O que aconteceu de fato com Israel pelo pecado de Acã em Jericó? Vejamos, Jericó era a primeira cidade a ser conquistada em Canaã. Portanto, de acordo com o princípio das primícias, o despojo da guerra não era deles, e sim de Deus. Olha só como isso é tremendo, querido. A primeira cidade, né, que Deus falou que eles iam tomar conta, por causa de um homem, né, houve uma consequência terrível. Deus falou que aquilo que era de ouro, de prata, seria levado para o templo. E aquilo que não prestasse, aquilo que era maldito, aquilo que era anátema, eles teriam que queimar. Vocês estão comigo, querido? Vocês estão ligados, prestando atenção? Glória a Deus. Josué 6,
do 18 e 19. Josué 6, 18 e 19. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. 19. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Amém, glória a Deus. Vocês estão entendendo? Os israelitas estavam proibidos de apropriar-se de qualquer coisa em Jericó. Os tesouros deveriam ir para o templo e as demais coisas, que são chamadas de coisas condenadas, deveriam ser destruídas. Poderia trazer maldição pela quebra de um princípio, mas não eram coisas malditas em si mesmas. Deus especificou o que queria que fosse dedicado a Ele e o que fosse destruído. O importante não era achar um uso para aquelas coisas, e sim não tocar nas primícias do Senhor. E o exército de Israel obedeceu a ordem que lhe fora dada. Josué 6, 24. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram o tesouro da casa do Senhor. E 7:1. Josué 7:1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Jabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Olha a consequência por causa de não obedecer aquilo que Deus estabeleceu. A consequência de se quebrar esse princípio foi que a bênção para as demais conquistas foi retirada de sobre Israel. Eles foram derrotados na próxima batalha, que exigia muito pouco deles, pois a lei das primícias não foi obedecida. Olha só que coisa. Israel estava acostumado a vencer as batalhas, e por causa de uma quebra de princípio, por causa de um homem, na próxima guerra que eles tiveram, que era coisa fácil, era uma coisa simples, eles vencerem aquela guerra, eles perderam, por causa de uma quebra de princípios. Quando se santifica ao Senhor as primícias de algo, santifica-se também o restante. Quando se rouba a Deus nos primeiros frutos, perde-se a sua bênção no restante. Esse princípio funciona de acordo com as áreas, em todas as áreas, Quando separamos o dízimo e aplicamos a lei das primícias, dando a Deus a primeira parte da renda, estamos santificando as outras 9 partes restantes que ficam em nosso poder. Acredito que as primícias e o dízimo devem ser nosso item número 1 no plano da conta do orçamento. Além de ser dado primeiro, deve-se refletir o fato de que Deus vem em primeiro. Quando honramos ao Senhor com as primícias de nossa renda, Ele também nos honra em nossas finanças. Por outro lado, quando pensamos somente em nós mesmos e não nos preocupamos com as coisas do Senhor, ferimos a sua primazia e perdemos as suas bênçãos. E foi o que aconteceu nos dias de Ageu, quando ele profetizou que o povo só se preocupava com suas casas, enquanto a casa do Senhor estava em ruínas.
e juntamente por colocar-se a si mesmo em primeiro lugar e deixar Deus por último ou de fora, é que perderam as bênçãos divinas. Acredito que o mesmo se dá com o ato de dar e ofertar ao Senhor. E para concluir, querido, temos que nos libertar de pensamentos e argumentos que vão contra o conhecimento de Deus para sermos liberais em dar. Melhor é dar do que receber. E nós precisamos aprender que não podemos nunca quebrar um princípio estabelecido por Deus. De maneira alguma, querido. Se você quer ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida, você nunca deve quebrar um princípio estabelecido por Ele. Porque Deus, querido, Ele não vai, em hipótese alguma, mudar. Porque Deus é Deus. Não tem jeito. Deus é Deus. E se a gente não fizer uma autoanálise daquilo que a gente está fazendo de errado, as promessas de Deus só vão retardar na nossa vida. E não vão ser, a gente não vai aproveitar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Aquilo que Deus quer fazer na nossa vida ou através da nossa vida, se a gente não cumprir com todos esses princípios estabelecidos por Ele, as promessas não vão chegar. Sabia? Isso tocou meu coração de uma maneira assim tremenda, porque muitas das vezes, querido, eu não tenho dado a Deus aquilo que eu preciso dar em primeiro lugar, sabia? Às vezes, muitas das vezes, eu já levanto, né, me arrumando por causa do horário, porque muitas das vezes eu sou chato com horário, né? Sou chato com horário. E para mim chegar atrasado onde eu tenho que chegar é ruim. Então, isso às vezes me faz com que eu deixe Deus por segundo, terceiro ou quarto plano. Nunca Deus em primeiro lugar. E a gente precisa, querido, a gente precisa cumprir esses princípios. Deus tem que estar na nossa vida em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Deus precisa estar na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus faça a gente refletir dia a dia naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que é princípios de Deus, naquilo que é primícia de Deus. Porque eu falo que Deus, Ele é ciumento, né? Deus, Ele gosta do primeiro, querido. Deus, Ele gosta de ser o primeiro na sua vida. Então, querido, comece a agir dessa maneira, comece a agir desse jeito. E você vai ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Fique de pé no seu lugar, querido, por favor. Eu pedi para projetar um texto ali que está em concordância com essa palavra. Eu queria pedir que você lesse esse texto. Eu vou contar até 3 e todo mundo vai ler em uma só voz, tá bom? 1, 2, 3. O que a Bíblia está dizendo é que Ele continua sendo fiel. Ele espera a nossa fidelidade. E tem muita gente que acha que ser fiel é apenas devolver
o dízimo do Senhor. A palavra diz que o dízimo do Senhor são 10% da minha renda e de tudo que eu tenho e de tudo que eu ganho. E entenda, não é só 10% do seu salário. Quanto seria 10% do seu tempo? Quanto seria 10% do seu cuidado? Você cuida do trabalho, você cuida do marido, você cuida da esposa, você cuida do filho, você cuida de tudo. Deus está pedindo 10% desse tempo. Foi isso que esses homens que o pastor ministrou aqui fizeram. Quando eles disseram assim, não, tem que adorar essa estátua. Não vou adorar não. Eu vou dar minha adoração, minha integridade ao Senhor. Então vai para uma fornalha, então vai para uma cova de leões, então você vai ser crucificado de cabeça para baixo. E o que aqueles homens fizeram? Nós estamos chegando os dias, querido, onde nós vamos precisar renunciar a algumas coisas por causa da aliança. O que esse texto está dizendo, e o que o pastor disse aqui, é que Deus tem uma aliança conosco. Ele deu Jesus primeiro. Ali atrás nós temos o envelope do dízimo, o envelope da primícia, da oferta missionária. E às vezes a gente pensa assim, não, se eu der isso aqui vai apertar a minha semana. E às vezes a semana fica apertada porque você não deu. Porque Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer o teu coração. Deus não quer que você venha aqui e faça alguma coisa na igreja porque você quer agradar o pastor, mas Deus quer que você venha porque você tem interesse em doar o seu tempo para a obra dele. É isso que essa palavra está dizendo. É isso que a expressão primícias quer dizer. E quando o pastor disse aqui que Deus não negocia princípios, é isso que ele está dizendo. Ele não pode negar a si mesmo. Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Deus é Deus na sua vida. Quem já recebeu um milagre de Deus alguma vez aqui, levante a mão e diga amém. Você já foi curado, você já recebeu, no momento em que você não tinha dinheiro, apareceu um dinheiro e você pagou o que precisava pagar. Na hora que você ficou doente, você recebeu um recurso e Deus permitiu que você fosse salvo daquela situação. Quando você teve um problema na justiça, Deus entrou como teu advogado, como teu juiz. E Ele vai continuar entrando. Mas o que Ele está requerendo de nós é que a gente demonstre para Ele que Ele não tem apenas 10% do meu salário, que Ele não tem apenas uma oferta especial que eu entrego ao sacerdote, ou uma oferta especial que eu entrego nessa bandeira, ou uma oferta especial que eu mando lá para Guiné-Bissau, para o nosso missionário. Não. Ele quer o meu coração, Ele me quer integralmente. Ele quer que a gente faça com Ele uma aliança. Você já viu como a gente briga por causa dessa aliança? Por causa dessa aliança? A Carla, ela está muito grata a Deus pelo cirurgião que operou ela. E ontem nós tivemos uma consulta com o cirurgião. E a hora que o cirurgião chegou, ela ficou muito alegre. O doutor chegou. Ela já saiu do lugar onde nós ficamos, se penteou, se arrumou toda, ficou bonita. Eu olhei para ela e falei assim, eu estou achando que você está muito bonita para esse cirurgião. Ela falou, que isso, amor? Você está com ciúme? Eu falei, estou. Por causa dessa aliança humana. Você já imaginou o ciúme que Deus tem de você? Por causa de uma aliança que Ele ofereceu o próprio Filho dEle para morrer no seu lugar e no meu lugar. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus tem ciúme de mim e de você, e Ele geme com gemidos inexprimíveis. Não é como esse ciúminho humano nosso, por causa de uma aliança terrena, que é importante, mas o que eu estou querendo demonstrar para você é que nós precisamos retribuir a essa aliança, como num casamento. A Bíblia chama a igreja de noiva do Senhor, e como noiva, nós precisamos honrar o nosso noivo e renovar a aliança com Ele. Eu convido você para fazer isso nessa noite. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.
posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os seus olhos, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Deus continua olhando para mim e para você. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, declare. Deus de aliança, Deus de promessas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. As vozes, diga. Deus de aliança, Deus. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Tudo pode passar, mas a palavra dele permanece a mesma. Ele é fiel. Coloque a mão sobre o seu coração agora. Vamos fazer uma oração de renovação de aliança.
Pai, nós renovamos a nossa aliança contigo nessa noite. Nós renovamos a nossa aliança contigo. Talvez, Pai, como teu filho disse aqui, quando a gente lê um texto desses, nós sentimos que nós estamos falhos. Nós percebemos que nós não estamos te entregando o que era para te entregar, diante de tudo aquilo que o Senhor nos entrega. Todo dia pela manhã abrimos os nossos olhos e recebemos de novo o presente da vida. Todo dia ao amanhecer nós levantamos da cama, respiramos de novo o ar que o Senhor tem fornecido para a nossa vida. Todos os dias nós comemos, nos vestimos, trabalhamos. Ah, Senhor, e às vezes te deixamos lá no final da fila. Às vezes te deixamos lá em último lugar. Te pedimos, Senhor, aceita a nossa renovação de aliança nessa noite. Queremos te dar de novo o primeiro lugar. Às vezes cansados, às vezes doentes, às vezes feridos na alma, às vezes afligidos por tantas situações, mas queremos que o Senhor seja o nosso número 1. Queremos que o Senhor seja de fato a nossa essência de primícias. Queremos te entregar tudo o que temos e tudo o que somos. Recebe, Senhor, a renovação dessa aliança. Recebe. Sim, como diz a canção, tu és um Deus de aliança, um Deus de promessas, um Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se tu disseste, vai se cumprir. Pode tudo se passar, mas as tuas promessas permanecem de pé. E é por isso que nessa noite te pedimos perdão e te pedimos, aceita o renovo da nossa aliança. Aceita, Senhor. Aceita, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Estenda a sua mão sobre um irmão aí perto de você. Faça isso. Coloque a mão sobre alguém. E ore por ele agora. Diga para ele que cada promessa do Senhor se cumpra sobre a tua vida. Que os planos de Deus não se frustrem sobre você. Que você não se confunda no caminho, mas que a tua vida seja uma primícia a Deus. Que você possa andar em fidelidade, em alinhamento com o Senhor. E que em nome de Jesus, colha cada fruto do que Deus vai receber de ti. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá um abraço forte nesse irmão, nessa irmã. Deus abençoe você. Amanhã nós estaremos aqui novamente. Só entregaremos o nosso propósito no domingo. No domingo, no nosso culto da noite. Entregaremos. Lembrar vocês que no domingo pela manhã já retornamos com a escola bíblica dominical. 9 horas para as pessoas que vão se batizar, que estão chegando na igreja, e às 10 horas para toda a igreja, inclusive para jovens, adolescentes e crianças, tá? Teremos as nossas classes funcionando, tá bom? Tem um cafezinho ali. Não vou deixar ninguém falar mal do café, porque o irmão foi lá e trouxe um café especial. E quem não sabe tomar café especial vai dizer que o café é um chazinho, tá ralo. Aquele café ali é um café especial. Pecado ter colocado açúcar naquele café. Então tome, não murmure, não reclame e saia dando graças em aliança. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Jorge, por esta palavra. Deus abençoe vocês. Até amanhã, em nome de Jesus.